Mas o pastor César nos ensina, nós temos que ter fé no Senhor Jesus Cristo. E o pastor César diz uma coisa que aprendeu com o irmão Brenda, que Deus sabe do nosso sentimento e Ele não vai querer que a gente fique lá na glória e dizer, e minha mãe foi para onde, meu pai foi para onde. Até porque, irmãos, todos nós não merecemos. Agora, temos uns que nós conhecemos, foi Deus que chamou, mas ele para nos aconselhar, para nos fortificar, Ele deixou uma promessa que ninguém derruba. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e tua casa. Porque eu acho que um dos pais mais errados que houve, se o pastor César estivesse aqui talvez concordasse, um dos pais mais errados que houve foi o pai do profeta, né? Vendia cachaça, vendia o uísque, falsificava o uísque, que já era um pecado falsificar. Fazia tudo isto. Era meio bruto quando pegava os filhos, mas o filho orou e se entregou a Deus, e Deus mostrou que o inimigo que ia levar ele, mas Deus não permitiu, que ele levou foram os anjos. Nosso Deus é maior. Que Deus possa consolar o coração do irmão Ricardo, amém? E também possa abençoar o irmão Reginaldo, que o pastor está lutando contra Satanás, o pastor e a igreja, lá e aqui também, para que o nosso irmão jovem ainda, que ele vença para dar testemunho e continue cada vez mais glorificando o nome do Senhor. Amém? Então vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11. Sede meus imitadores, como eu também de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. E a cabeça da mulher é o marido, a cabeça do marido é Cristo. Amém? Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapaz, que ponha o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não provém da mulher, mas a mulher provém do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça o sinal de poderio dos anjos, ou seja, da obediência, da submissão, como os anjos são submissos a Deus. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem no Senhor. Porque, como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher ore a Deus descoberta? Pergunta Paulo. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Mas se a mulher, ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume nem a igreja de Deus. Contencioso, você não quer atender, quer sempre desculpar. Outros dizem até assim, para que Deus quer cabelo? Então, é uma contenção, contencioso. Nisso, porém, que vos dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. É já o caso, entrando nos assuntos da ceia do Senhor.
mas para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio. E até importa, veja só o que aqui Paulo diz, não é elogiando não, até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós, de sorte que, quando vos ajuntais no lugar, não é para comer a ceia do Senhor, como eles faziam, e o banquetear, tomar muito vinho, etc., comer muitos pães. Não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome, outro embriaga-se. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm, aqueles pobres que não podiam comer tanto, né? Nem vos louvo, nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Agora, irmãos, eu vou parar aqui, porque o resto nós já sabemos, todo mês a gente vê essa leitura, né? Por isso que eu parei aqui. Agora vamos voltar para o 10, para ver os versículos 16 e 17, porque é o tema hoje que eu vou usar, é só isso. Deus me ajudando, é claro. Porventura, versículo 16 do capítulo 10. Porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? 17. Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ou seja, nós somos pão e nós fazemos parte do corpo de Cristo. Aquele que não comer da minha carne e do meu pão não terá parte comigo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, porque estamos aqui ainda falando sobre o que é a ceia, sobre o que é o pão, apesar de termos fartas orientações do nosso amado pastor, do nosso curador, vamos chamar assim, porque ele tem feito um verdadeiro trabalho, daquele que, enquanto não fores, como é que diz, não assumir, não difere nada de um servo. Então ele está nos ajudando, ele está nos orientando, e nós só temos a agradecer e pedir ao Senhor que sempre abençoe o nosso pastor, como abençoe também todos aqueles que estão ajudando ele na pregação, nos cultos, nos cânticos, e tudo que a igreja necessita para desenvolver-se. Isto ele está orientando para que todos nós o façamos com humildade, com gratidão, e para louvar e glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa a tua igreja, abençoa este culto nesta noite, e mais uma vez eu peço, consola a família do irmão Ricardo, que ele tenha sempre a certeza de que assim como ele vai para a glória, o seu papai, sua mamãe e todas as famílias também terão chance de ir, porque o Senhor é maravilhoso. Amém e aleluia. Poder sentar, irmão. Irmão, a gente vê aqui que algumas coisas de orientação do irmão Paulo, pastor, o nosso
profeta, o nosso mais importante profeta do Novo Testamento, e depois deu sequência com o irmão Brana. Então, Paulo, ele foi tão tremendo que ele disse que Deus salvaria o povo através do evangelho dele. Porque, em outras palavras, ele disse: o evangelho que eu trouxe para vocês não foi aprendido nos pés do homem, nos pés de Gamaliel, mas foi aprendido diretamente do Senhor. Amém? Por isso que ele não esqueceu de nada que o Senhor mandou. Então, nós vimos na semana passada que ele fala, a gente falou sobre isso, mas que falamos de muitas coisas que é importante na nossa vida. Falamos sobre os ídolos, que não podemos beber o cálice também do Senhor e o cálice dos demônios, nem sempre participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então, mostrando que o ídolo, ele não vale nada. O ídolo nada é, porque um ídolo é um Deus formado pelo homem, e quem entra no nome daqueles vários deuses que existem, só tem um ser, que se chama Satanás, com os seus demônios. Os demônios são os anjos caídos. Então, nenhum ídolo tem valor perante nós. Mas tem uma coisa, ele não quer que juntemos com o ídolo, porque o Satanás, ele pode fazer isso uma armadilha. Se você já serve a Jesus, quer que tem ir para aquela mesa, aquele lugar do ídolo. Aí onde Jesus nos ensina através de Paulo, quando Paulo diz: não vos sentei à mesa, para que alguém que tem a consciência fraca não veja e pense que vocês estão. Em outras palavras, Paulo diz também que nós devemos nos livrar da aparência do mal. Amém? Porque eu não temo a ídolo, eu não respeito o ídolo, aí eu vou me sentar numa roda de um negócio que está homenageando o ídolo, ou numa roda de bebidas, porque isso tudo a Bíblia já advertiu. Amém, né? Então vamos dar continuidade aqui. Veja, voltando a falar sobre o 16. O cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Porque sendo muitos somos um só corpo e um só pão, logo somos participantes do mesmo pão que é o corpo de Cristo. Então, porque gostaria de ter feito isso semana passada, mas nós já estamos bem orientados, tivemos uma pregação, e para a Bíblia não tem esse problema não. Então eu pergunto assim: quem somos nós aqui todos? Quem somos nós? Sim, mas em relação ao que foi falado aqui, que nós somos um bocado de pães, não é verdade? Nós somos um bocado de pães. Agora veja só, meus preciosos irmãos, tem aquele pão que Jesus advertiu: não comais dos pães dos fariseus, que os discípulos pensavam que era, sei lá, pelo fermento natural, mas Jesus estava se referindo, era a palavra deles, que era o fermento do pecado. E nós vimos vários tipos de pães. Vimos o pão que Jesus nos dá todos os dias para nos alimentar. Nós somos chamados por Jesus Cristo de pão. Todos nós aqui formamos o corpo de vários Cristos ou de um só? De um só. Um só. Então, como é que nós, sendo o pão, eu sou um pão mesmo muito mais velho do que esse pão aqui que toca com o dedo de ouro aqui o piano. Mas somos pães. E não somos pães emborolados, como chamam aqueles camaradas que quiserem enganar Josué, né? Emborolados, vamos dizer assim. Por que não somos? Porque aquele ali é o pão da mentira. Aquele representa o pão da mentira, e o pão da mentira trouxe uma desgraça tremenda para o povo de Israel. Um dia eu perguntei: pastor César,
O erro que teve Josué foi do ter orado. Eles mentiram, botaram roupas velhas, botaram aquele pão marroco, borulado, do dia que, não sei, está vendo? Esse pão era fresquinho quando nós viemos para cá. Se Josué desconfiasse e orasse ao Senhor, a ordem do Senhor qual seria? De abrigo a ele, vocês acham que seria? Não, dizia, você tem um negocinho na sua mão que dá mais ou menos 40 centímetros, enfim, na barriga de cada um. Mas, eles, e como é que diz, a emoção, pensando que estava sendo um salvador da pátria, de uma família que veio de longe, aí aceitou. Quando aceitou, fizeram até juramento ao Senhor. Então foi isso aí que o pastor César disse. Foi porque, irmão Gilvan, eles fizeram juramento ao Senhor que defenderia aquela família. E você não sabe a que guerra terrível houve por conta daquela coisa que aqueles camaradas fizeram. Esqueci até o nome deles agora. Termina em Veus, Jebuseu, sei o que lá, um bocado de nomes é assim. Então, quando Deus disse para eles, disse, agora vocês já admitiram eles, vocês têm que honrar. E o juramento, naquela época o juramento era juramento mesmo. Tanto é que Jesus disse que nós não devíamos mais jurar, sabia? Foi Jesus que disse, não deveis jurar. Porque custou caro aquele juramento que fizeram. Quando Deus repreendeu, aí a desculpa dele, não, mas nós vamos fazer deles pessoas para nos servir e pagar imposto e servir água, lenha, tudo. Sim, mas era um pão estragado. Era um pão que veio com a intenção de destruir a alimentação espiritual. E é isso que o Satanás tem feito. Destruir. Ele está fazendo coisas de maneira que possa parecer a igreja, que aquilo é a palavra de Deus, aquilo é a amizade entre os irmãos, mas aquilo ali o pastor César tem mostrado. Está trazendo uma coisa desgraçada, a começar pelo bichinho chamado de celular, onde tem tudo que possa agradar a Deus, assistir os cultos, escutar hinos maravilhosos, escutar a mensagem do pastor, se perder um culto porque foi longe, mas tem o celular que você pode assistir, mas também tem por outro lado, coisas dantescas, terríveis. Está cheio de casamento gay, está cheio de mulheres sodomitas, e você está assim, você não deve nem tocar no dedo assim, porque se tocar e aparecer, são coisas dantescas. Então, ali no alimento, está alimentando. Está alimentando as almas através da visão. E quando entra a mensagem na visão, o olho, ele manda mensagem para o cérebro. E o cérebro processa aquela mensagem e manda de volta. Se você for um cristão e Jesus Cristo manda de volta, saia disto. Mas se você, por qualquer necessidade, ninguém sabe o que fisiológico, ou está aperreado, e for o Satanás que mandar, você vai ficar cada vez mais derrotado. Então, é o pão emborolado, é o pão que leva a pessoa ao invés de ficar seguindo os caminhos de Deus, ele desce para fazer a vontade do diabo. Se você ler quantos milhares de pessoas morreram por causa daquela luta comprada pelo povo de Josué, porque o povo veio combater aquele povinho. Esqueci o nome deles agora. Veio combater. Então, qual foi o trabalho de Josué? Teve que enfrentar. E foram muitas pessoas a morrerem. A batalha foi tão grande que teve uma época que Josué clamou a Deus que parasse o sol e a lua, para que ele continuasse a lutar para vencer, para proteger um povo que mentiu para eles. Por que isso?
pastor César nos orientou também, é que nós muitas vezes achamos uma coisa tão simples, tão natural, às vezes parece até ser um ato bom que nós estamos fazendo, e aquilo ali é uma armadilha de Satanás. E assim, quando você vê, está, como diz o ditado, está com o rabo preso. Veja só. Então, tinham que vencer. No futuro, mas no futuro, já falando um pouco de Saul, porque Saul, que era meio temperamental, Saul era meio temperamental. Sabe por que eu digo que Saul era temperamental? Quantas vezes Davi enfrentou Saul, humilhou-se, e ele chamou de meu filho. Chamou de meu filho, não é verdade? Meu filho, tu és mais correto do que eu, porque tu fizeste tudo por me salvar Israel, em outras palavras, né? Matando gigantes, fez tudo, e eu estou te perseguindo, não vou te perseguir mais. Hoje ele disse, bastou Davi se afastar, e foi para outra cidade, Gilclade, nome de assim, foi outra cidade, e mais ou menos uns dias, chegou a notícia para Davi. Saul está te procurando para matar. Então, ele é meio temperamental, ele não vê as palavras que ele cumpria, não. Mandou matar todas as feiticeiras, não foi Deus que ordenou. E mandou matar um bocado de pessoas que faziam parte da tribo que estava protegendo, que estava sendo protegida por Josué. Matou os príncipes daquela turma ali. Resultado, na hora do acerto de contas, que Davi estava fazendo acerto com todo dia, ele chegou e disse, nós queremos, não é dentro por dentro, olho por olho, né? Nós queremos, pelo resgate dos nossos príncipes, que 10 príncipes também morram enforcados. E tiveram que enforcar do povo de Deus, de Israel, por exigência daquele povinho que podia ter sido morto, ter sido rasgado do mapa, mas não foi, porque não houve uma oração para confirmar diante de Deus. E isto acontece muito conosco. Acontece demais comigo. Às vezes eu quero fazer o bem, quando menos espero, ter levado na cacetada. Todos nós é assim. Todos nós somos assim. Às vezes pensamos que estamos fazendo o bem. Quando a gente ora, a gente leva a cacetada. Aí vem a mágoa para a gente jogar fora. E dizer, Senhor, se eu falhei, eu peço a Ti que tenha misericórdia de mim, para que eu continue a minha vida te servindo. Porque é um caminho muito espinhoso. Foi Jesus quem disse. Jesus não disse que era um caminho lavrado, um caminho com cerâmicas, não. Era um caminho espinhoso e cheio de pedras para atrapalhar a nossa jornada. Mas o final dele é a vida eterna, é a glória eterna. Amém? Vamos agradecer ao nosso Deus, porque fez isso por nós. Vamos agradecer ao nosso Pai Celestial. Glórias a Deus. Não importa o tipo de morte que nós morramos, não importa. Importa o tipo de vida que nós estamos trabalhando por ela. O irmão Branco chegou a dizer a Deus, Senhor, se for da tua vontade, permite que eu seja cortado em pedacinhos, todo picadinho, metralhado, mas não me deixe nem ir para o julgamento do trono branco. E veja, o irmão Brana era um homem que estava constantemente noutra atmosfera com Deus. Mas por que ele orou assim? É porque ele era fraco de fé? Não. É porque ele tinha em si uma certeza que ninguém é nada diante de Deus. Amém? Nós não somos nada. E Paulo disse a mesma coisa. Ele disse que eu subjugo a minha carne, subjugo a minha alma, a servidão, para que, mesmo depois que eu tenha pregado a muitos, e pregado o evangelho firme e seguro, a ponto de não temer dizer que o maior teólogo que tem ensinado a ele considerou esterco,
Não obstante a essas coisas, mostrando a segurança total no Senhor Jesus Cristo, ele disse que reduzia seu corpo, sua carne à servidão, para que depois de ter pregado a muitos, ele não ser reprovado. Mas Paulo, você conversando com Jesus Cristo todos os dias, você glorificando a Jesus Cristo, ele não estava dizendo que estava no inferno, mas ele estava querendo dizer que se Deus desagradasse dele, Deus poderia lançar ele na morte e Deus não teria nenhuma satisfação para dar a ninguém. Porque ele sabia que não era nem digno de ser apóstolo, não era nem digno de ser chamado para trabalhar pelo Evangelho, porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Ele sabia que o verdadeiro Deus é Cristo, e Cristo é o verdadeiro Deus. Paulo sabia tudo, escreveu Hebreus, botando cada coisa tremenda que até hoje as denominações evitam ler Hebreus, evitam ler Apocalipse, porque ficam nervosas. Como o pastor Sérgio falou aqui, só pensam nas coisas ruins como Apocalipse. Só pensa nas coisas ruins. Ei, Apocalipse, uma enchente, um vulcão explodiu. Só pensa nas coisas ruins. E o pastor Sérgio nos ensinando que não olhemos para as coisas ruins de Apocalipse, porque Apocalipse veio, foi para sabermos que a nossa redenção está próxima. Glórias a Deus, glórias a Deus. A nossa redenção está próxima. Ele nos orientou as barbaridades, as pragas que viriam. Depois que ele falou tudo, vai ter que vir. Aí depois mandou dizer, mas quando estiver acontecendo essas coisas, baixa a cabeça. Foi não? Não foi baixar a cabeça assim não? Eita, o tempo está chegando. O Apocalipse, a desgraça do Apocalipse. Olha a desgraça, olha as doenças. Olha Romanos, capítulo 1, 21 a 32 se cumprindo. Não foi isso não. Ele mostrou que haveria de vir, para que fosse sinal para nós. Mas quando estiver acontecendo essas coisas, olhai para cima, porque a nossa redenção se aproxima. Glórias a Deus. A nossa redenção se aproxima, meus irmãos. Nós temos escutado. Cada pregação do pastor é um sofrimento que eu noto nele. Não sei se vocês notaram. Ele até falou da nossa visão. Já isso tudo nota. Para acontecer o que for acontecendo. E nós estamos vendo aquela música assim, dizia, lará, lará. Que a gente está totalmente descuidado, não está vendo que ali são sinais e mais sinais e mais sinais. E o pastor Sérgio fica sofrendo a ponto de dizer, até um amém vocês não querem dizer. E às vezes eu fico pensando, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque se a gente olhar como era há uns anos atrás, e agora a gente está permitindo tudo. A gente está olhando tudo, a gente está sorrindo para tudo, a gente está sorrindo às vezes para uma piada. E a gente pode sorrir para uma piada de maneira que seja uma piada engraçada mesmo, etc. Mas dali começa a injetar piadas que não são para nós. Um pastor começou a fazer graça contando safadezas. A igreja dele está cheia, está dando não sei quantos mil. Pessoas antigas, mas de alça, de camisa, mostrando quase os seios. Cada brincão, o cabelo cortado. E não perde o culto dele. Porque cada culto ele tem uma história de sexo para animar as pessoas. Tem uma hora que eu estava passando assim, aí veio. O sexo, o casal, não sei o que lá, se ele está dizendo aquilo, se é uma coisa que não precisa ensinar ninguém, nem animais.
nem a animais não precisa se ensinar. Para vão ficar contando história, mais história. Pronto, entre elas teve uma, que depois descobri, foi ele que contou, uma piada engraçada, um homem que queria separar da mulher, e ele disse, então venha para cá. Você quer ver, eu quero. Que ele orou, Senhor, o Senhor não disse que só separará pela morte, então leva este homem, Senhor, leva este homem, que ele não quer mais ver com a mulher. Aí a turma achou graça, que ele não fere, mas começar a dizer que a mulher vem quente, aquilo outro. Agora, veja que aqui está, naquelas porcarias chamadas TikTok, sei como é. Tem mulheres usando a voz dele, do pastor, numa mulher falando com a voz grossa, para contar piadas. Piadas e mais piadas. Então as pessoas vão para o culto pensando qual é a piada bonita e engraçada que ele vai contar hoje. E é uma risadagem tremenda. Agora eu me lembro do irmão que disse para o irmão Olivando, eu gosto muito de vir assistir os seus cultos, porque o senhor tem sempre um exemplo de um milagre que Deus fez na sua vida. Isso é verdade. Que Deus abençoe o irmão Olivando, como Deus abençoe o irmão Francisco e todos os irmãos que colaboram com o pastor César. Inclusive aqui, que é Genildo, Caleb e Alves, certo? E eu sou o mínimo, como diz Paulo, eu sou o mínimo, mas também acho que colaboro um pouquinho também com os outros, né? Vocês têm sido abençoados. Então, vamos dar graças para nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor. Eu não mereço. Muito obrigado. Então, meus amados, por que o meu pão, que é uma massa puríssima, o meu pão não tem fermento, porque eu vou aceitar o fermento do inimigo, e esse fermento vai incidir em que eu vá transformar outro pão que está ao meu lado em também um pão emborulhado, não precisa assim, que eu nem gravei bem não. Um pão marroco, um pão sem vida, um pão cheio de fermento. Porque não já é hora de carregarmos a nossa cruz, sabendo que não há reunião para a Santa Ceia do Senhor, aqueles fragmentos que o pastor César transforma aquela massa, a massa em si está apontando para Jesus Cristo. E quando ele fragmenta, ele está dando um pedaço daquele pão que representa Jesus Cristo. Tem igreja aí que eu pensava que era só a igreja católica, mas também uma igreja chamada Igreja da Vitória, que elas creem como a igreja católica. Elogia muito Maria, mas não é só por isso não. É que ele também chama na hora da comunhão, que é o corpo de Jesus Cristo, transformados. Se fosse literalmente, como eles dizem, que a transubstanciação significa dizer, aquele pedaço da nossa boca é a verdadeira carne de Jesus Cristo, nós estaríamos todos nas profundezas do inferno. Não parece ser simples, né? Mas se ali fosse verdadeiramente, como eles estão dizendo, a carne de Cristo e o sangue, porque marquem isto, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. São vários ou só foi um? Só foi um. A Bíblia diz que o sacrifício dele foi um, porque se houvesse outro sacrifício, significaria que aquele segundo teria sido melhor do que o primeiro. E Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Glórias a Deus. E não permita que transforme. O sacerdote, como o pastor César, como tantos outros, a cada vez que fizer, ele até toma ceia. Porque é humano. E a Bíblia diz que eles, os sacerdotes, fazem deprecações, inclusive, pela vida dele espiritual. Porque é falho.
não é digno, ele tem que pedir perdão a Deus também quando vai distribuir a Santa Ceia. Mas o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele é único. O sacrifício que os judeus estão fazendo agora não é também elogiado por Deus, mas Deus entende que foi Deus que deu cegueira a eles, porque eles representam como que tivesse Jesus morrendo de novo, na verdade, só que ele não acha que é Jesus, ele está esperando o Messias. Mas lembrem-se, uma vez eu falei isso aqui, eu mandei até para os irmãos tudinho, que achava que Deus tinha tirado Moisés. Entendeu? Eu comecei a pedir a Deus, Deus é tão bom, só porque Moisés ficou zangado. A irmã Branda disse assim, e eu não estou contra o irmão Branda, nem estou contra ninguém. Eu já disse aqui também a vocês, que vocês olharem os 4 evangelhos, eles se diferem um do outro, é ou não é? Eles diferem um do outro, 4 evangelhos. E eles estão errados? Não, não estão. Vocês têm que saber que quem escreveu a primeira vez foi Paulo ao primeiro Tessalonicenses. E já fazia mais de 40 anos que Jesus tinha saído da terra. Então aqueles homens depois, pelo que escutou falar pela palavra, então ali é normal que um se esqueça de alguma coisa. E eu tinha uma mensagem do irmão Branda, se eu soubesse que ia dar tanto esse problema, eu tinha amarrado com ela como se amarra um troféu. Que ele diz assim, essas coisas são citações nas narrações. E é mesmo. Aconteceu como foi um assalto. Eu ia passando, eu ainda era mocinho ou mocinha de 18 anos. Você foi contar, não já conta com outras coisas. O irmão Brenda já contou várias coisas que aconteceu com ele. Está entendendo? Várias coisas que aconteceu com ele. Quando ele foi contar de novo, ele introduziu. Quem é que se lembra disso? Que ele introduz coisas novas. Ele introduz coisas novas. Às vezes não conta que ele contou. Ele introduz coisas novas. É que ele estava omitindo? Não. Porque ele omitiu em outras horas e outra vez achou bom relembrar, até porque está dando outro exemplo. Então, veja só. Deus irou-se com Moisés. Irou-se com Moisés. E disse que ele, por isso, não entraria lá. E Moisés, quando foi insistir, ele disse, não me fale mais nisto. Deus é tão bom. Porque Moisés se zangou assim, meu Deus. Aí depois eu acho, porque ao tocar na pedra de novo, Moisés, sem querer, estava apontando para uma segunda, como é que diz? Uma segunda crucificação. Porque quando o varão bateu na pedra que saiu água, aquilo representava, a pedra era Cristo. Representava que ia sair dele água e sangue para libertar a noiva. Quando Moisés bateu irado, eu sei que ele estava irado, mas também a Bíblia não disse que Moisés era um varão muito manso. Mas desta vez ele se zangou. E ele bateu. Então, ainda hoje está escrito até no livro de Feliciano Amaral, com esta incredulidade tu estás crucificando outra vez. Não é verdade? Irmão Nivaldo, que gosta muito do Egito também, como eu, de Feliciano Amaral. E lá em Hebreus está dizendo que é uma dura expectação para aquele que novamente crucificou Jesus. Então, a primeira crucificação trouxe vida. Se alguém levar ele à segunda crucificação, mesmo que espiritual, não é vida, é morte. Então, veja só, meus irmãos. Eu não sei se vocês já viram, naquele negócio que dá exemplo de Simão leproso, dá em vários lugares. Tem hora que diz que está todos os discípulos ao lado dele. Vocês já viram isso? Já viu, Valves? E os discípulos estão tudo ao lado dele. Que um dia eu preguei aqui, eu preguei com medo, não preguei com medo. Eu disse que aquela prostituta era irmã de Lázaro e Marta, eu disse. Porque em João parece ser isso. Agora, se vou dizer que a Bíblia errou, não errou não.
Porque o principal da Bíblia é a palavra de Deus que nos leva a reconhecer que Jesus Cristo é o único Deus verdadeiro que veio para nos salvar. Essas coisas, como Paulo disse, são rudimentos. O batismo não é glorioso, não é perfeito, lua nova, sábado, dia, mas Paulo disse, isso são rudimentos. Não mexe. Eu não sei qual foi o escritor que escreveu, que disse, e os que estavam crucificados também zombavam dele. Não eram os que estavam crucificados que zombavam, era um só. Era um só. Então, meus amados irmãos, é isso que o inimigo quer fazer. É a gente descrer da Bíblia. Não descreia nunca da Bíblia. Não descreia do que o profeta falou. Não descreia do que o nosso pastor fala. Porque isso são coisas que podem destoar. Um falar do jeito, falar do outro. Como eu falo de Jacó. Eu digo que eu não vejo pecado em Jacó. Mas tem gente que vê tanto que já chamou até o pobre de produtor de jacosadas. Porque eu nunca vi receber tanto elogio de Deus, tanta promessa de Deus, para um homem que mentiu para o pai, fez tudo com o pai, fez com o irmão, tudo, e receber tanto elogio. Deus, quando quer, Ele faz do jeito que Ele quer, porque Deus é soberano. Glórias a Deus. Deus é soberano e quer que nós o adorem em espírito e verdade. Quer que nós saibamos que o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, é onde está apoiada toda a salvação para nossas almas. Fora de Jesus Cristo não há salvação. Então devemos obedecer a Deus, seguir as palavras de Deus, seguir o que manda a Bíblia, o que temos aprendido com nossos pastores e também os pregadores. É Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro, a imagem do Deus vivo. Glórias a Deus, o nosso Salvador e Redentor. E estamos com Ele para vencer, mesmo que na estrada tenha espinhos, tenha pedregulhos, tenha enchente, tenha o que tiver, tenha serpente, nós pisaremos por cima de tudo e um dia estaremos, todos nós, lá na glória, louvando e glorificando ao nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Lembre-se, Apocalipse 7 diz, e a noiva já se aprontou. Então estamos na era do amadurecimento, na era da chuva serúdia. E tem mais uma coisa, assim como, vou terminar agora, assim como aquele que avança e vai conquistando o leigo, como é o que conquista o leigo? Nicolaísmo, obrigado. Assim como o nicolaísmo vai crescendo, crescendo, crescendo e vai se coroar, sabia? Quando é que ele vai se coroar? Quando o diabo se encarna na besta. Coroou o nicolaísmo, que arranca, leva tudo isso com ele. E a igreja vai sofrendo e vai vencendo. Vai sofrendo e vai vencendo. Até chegarmos no tempo da coroação do Senhor Jesus Cristo. Quem vai coroar o Senhor Jesus Cristo é a noiva. E vai reinar com Ele na terra por 1000 anos. E depois de eternidade, eternidade lá na glória. Porque Ele mesmo diz, Pai, eu quero que onde eu estiver, eles todos estejam comigo. Amém? Então nós não vamos ficar só na terra não, irmão. Vamos ficar onde Jesus estiver. Todos estejam comigo. E nós somos filhos de Abraão, possuidor do céu e da terra. Deus nos abençoe, irmão. Glórias a Deus.